Eu saúdo os filhos do grande Espírito, a corrente cristalina, a corrente Mahá e a corrente magnética. Quando se fala em Deus, a primeira coisa que vem à cabeça é a onipotência. E infelizmente, com os homens, no início da sua jornada terrena, quando você era criança, seus pais fizeram de vocês crianças impotentes. Vocês vieram com uma possibilidade imensa, uma grandeza de ser imensurável, mas quando criança foram feitos impotentes. Uma criança, enquanto pequena, ela não pode ter vontade própria. Ela não pode fazer o que ela quer. É tirado dela o direito de descobrir esse mundo maravilhoso por si próprio. Ele não tem direito nem sequer de escolher seu próprio nome. É dado a ele, emprestado por vontade alheia, um nome. Ele vem universo, ele vem uma totalidade e se torna uma Maria. E não contente com isso, obrigam-o a carregar mais um peso do velho que aqui está, o sobrenome, e mais outro sobrenome. Então, desde o princípio, meus filhos, vocês são obrigados a ser aquilo que nem sabe o que é. Como um ser nessa condição pode ser feliz? Não pode. E aquele cuidado disfarçado dos pais, de que eu estou te ensinando você viver a vida de uma maneira correta, é uma falácia. Ele está simplesmente se vingando daquilo que os pais dele outrora fizeram com ele também. Agora é a minha vez de tornar um ser escravo da minha vontade. Assim começa a história de um ser que vem onipotente e lhe roubam esse direito. A causa da sua infelicidade, vocês carregam com vocês como um egoísmo pessoal, dizendo assim: eu sou responsável pela minha infelicidade. Engano, meus filhos. Essa é uma culpa que tem que ser dividida em várias etapas da sua vida, desde a sua inocência. Ah, como era bela a inocência! Ali não havia sido implantado nem o medo, nem o pecado. Você era virginal, divino. Havia tantas possibilidades para aquela criança, a criança no caso é você. Havia tanto motivo para olhar as coisas com admiração. E isso tudo foi tirado. É por isso que o tema dessa conversa hoje é justamente rompendo a fronteira do imaginário. Vocês chegaram a esse mundo cheio de expectativas e aí as expectativas ficaram à margem e encheram o barco de vocês de bons pensamentos. E eles permanecem aí com vocês,
Você ainda pensando que amanhã sua vida pode mudar, que amanhã a sua situação financeira pode ter um Big Bang e você se tornar um milionário, que amanhã seus ouvidos ouvirão o tropel de um cavalo trazendo o seu príncipe encantado. Olha quanta coisa poderia ter sido diferente. Olha quanta coisa poderia ter sido ao seu bel prazer se você não tivesse aceitado a ideia de que ser escravo é muito bom. Eu estou falando com vocês hoje, meus filhos, ao coração de vocês. Hoje eu estou mostrando nesse início quem é que você poderia ter sido e como é que você deixou as pessoas, a sociedade e as benditas crenças transformar vocês nesses pedintes. A infelicidade, meu filho, não é um problema pessoal seu. Essas crenças fazem isso para tirar o peso da culpa deles. Sua infelicidade é responsabilidade dos seus antepassados, que continuaram através de você vivendo da falsidade de um caráter emprestado e de uma personalidade que nada mais é do que um mero personagem para agradar os outros, menos você. A infelicidade de vocês tem que ser dividida, meus filhos, com seus pais, com o seu falso Deus e com esse falso eu que é você nesse momento. Ao aceitar isso e dividir isso, a infelicidade começa a diluir. Um fogo intenso começa a tirar esse frio da tua alma e você começa a entrar num processo de ebulição para transformar-se num fogo vivo que você dá o nome de vida. A vida é esse fogo. Se a sua vida, meu filho, dia após dia não for uma transformação, não é vida, é qualquer coisa. Vocês precisam pegar o caminho da transformação. É muito pouco, meu filho, você ser só um professor, ser só um comerciante, ser só um doutor. Todos antes de você já atingiram esse nível. Nós precisamos ir além disso. Nós não podemos nos contentar em ouvir que um camarada chamado Moisés abriu o Mar Vermelho. Nós podemos abrir algo maior do que um simples Mar Vermelho. Nós podemos abrir nossa consciência e se fundir ao universo, aquilo que é infinito e eterno. O mundo, o sistema, as crenças ensinam vocês a fazerem flores de plástico e impedem vocês de verem, contemplarem as verdadeiras flores que existem em você. Vocês têm aceitado o artificial. É muito pouco, meu filho, cargo para um ser grandioso como ser humano. É muito pouco ser uma filha ou um filho e depois se tornar um esposo, uma esposa, um pai e uma mãe e findar-se no avô e na avó e com muita sorte, mas muita, vir a se tornar um bisavô. Será que é só isso a missão do ser humano? Se tornar alguém que nasce sonhador, trabalha boa parte da vida insatisfeito com aquilo que lhe é proposto para sobreviver, aposentar-se e olhar
para frente e não ver utilidade para si. Olhar para trás e só ver desencanto e descontentamento com aquilo que a vida lhe ofereceu. Essas flores artificiais, meus filhos, elas são disfarçadas, elas só aparentam ser bonitas. É a boa oportunidade de um bom serviço, é falso. A boa oportunidade de um belo casamento duradouro, é falso. A bela expectativa de que teu filho não vai ser a mesma coisa que você, e você miseravelmente sonha novamente de ver, se sentir realizado a partir do filho que veio para ser outra coisa, menos sua continuidade. É essa a causa desse descontentamento de vocês. Tiraram a onipotência de vocês. Num jogo macabro, numa falsidade intelectual horrível. As crenças, aliás, elas não têm que ensinar nada, elas são mortas. A crença cristã é de um Cristo que morreu há mais de 2000 anos. Buda há mais de 4 séculos. Mahavira há uns 7. Maomé, eu acho que é um falso bêbado, por isso que fala Maomé, é o Mé. Por isso que o Deus dele nunca está presente, o Deus dele sempre está Alá. Ninguém vê. E o do cristão está no paraíso se dando bem. E vocês aqui. Não existe paraíso, meus filhos. Nem tampouco inferno. O que existe é uma grande possibilidade de vocês darem um basta nessa limitação, nessa onipotência e se refazer, se reinventar. A sociedade, as crenças, eles ensinam a profissão de barqueiro para vocês. E mentem que vocês serão grandes comandantes do barco da sua vida. Só que o barco que eles ensinam vocês a fazer são barcos de pensamento. O barco de vocês é movido no oceano da ilusão. E esse pensamento que conduz essa nau vai se despedaçando dia após dia, quando aquilo que você pensou que daria certo, não deu. Quando aquilo que você pensou que te levaria a um contentamento, afundou na primeira dificuldade que se apresentou. Veja como as pessoas tentam te inferiorizar. Eu estava indo tão bem, aí acenderam um sol mais alto que eu. Falso. De plástico. As flores artificiais que falseiam são essas ilusões de que amanhã eu vou conseguir. Não vai conseguir, meu filho. No amanhã você não consegue nada. E a questão do hoje é aleatório também. O hoje é só uma forma, uma palavra. Eu não posso viver nessa ilusão de que o hoje, vamos ser sinceros, hoje para cada um de vocês se apresenta de que forma? Contra a tua verdadeira vontade. Eu tenho certeza que no agora você queria que a sua vida tivesse diferente. Todas as suas coisas são artificiais, meu filho, enquanto você não assumir a sua condição.
Seria bom que vocês até esquecessem como é que as pessoas te chamam. Porque se você conseguisse fazer isso, você ouviria o universo falar com você. O movimento das folhas tem muito a te dizer. Que é possível você se movimentar sem se desprender daquilo que é essencial para você. Vocês não fazem isso. Ao movimentar-se, vocês deixam pelo caminho muitos sonhos. Vocês deixam pelo caminho muitas coisas incompletas. Você se desprende do seu verdadeiro idealismo para poder realizar pequenas conquistas, para te manter pelo menos numa condição de viver sem fome passar. E toda a causa disso é a impotência que lhe foi imposta desde o princípio. Qual era a necessidade de você ir para um banco de escola aprender passado? Quem descobriu não sei o quê, quem descobriu não sei o quê, e você está descobrindo o quê? Você veio para cá não para descobrir, mas apenas para ser lotado, abarrotoado de informação. Eu não sei qual é o lucro que o ser humano tem de sentar no banco de escola e ter aulas sobre Primeira Guerra, Segunda Guerra. Para que numerar a guerra, meus filhos? Não existe Primeira Guerra, nem Segunda Guerra. Guerra é guerra. E elas não cessam. Elas têm várias qualidades, são guerras espirituais. Aqui, vamos desmanchar outra lorota. As crenças colocaram mocinhos e bandido no mundo espiritual. É São Miguel vencendo o demônio. É uma luta dos magos negros. Isso é mentira, meus filhos. É mentira essa lorota de magos negros. Isso é preconceito espiritual. Não basta para vocês as guerras interna e externa que o homem trava todo dia contra a sua própria natureza? Vocês têm que se tornar espectadores de um mundo imaginário, aonde um camarada dotado de chifre e rabo fica te tentando. E vocês aceitam essas coisas e acreditam nessas coisas. Essa trama, essa rede que prende vocês a essas ditas perseguições, macumbas, praga, nada mais são do que falácia de profetas mortos. Nós estamos vivos, meus filhos. Vocês têm tanto medo do mundo espiritual, mas não é o medo dos fantasmas, é o medo de você descobrir que esse seu ser, que é um espírito, é tudo menos o que você tem sido. Esse é o medo. Ensinam vocês a fazerem as flores artificiais para que vocês não tenham a menor possibilidade de sentir o aroma da satisfação da sua vida se você fosse livre. Mas não são. É hora, meus filhos, de trocar esse barco. Até mesmo um barco de papel pode ir mais longe do que o barco do seu destino construído em cima de sonhos e pensamentos. Porque o barco de papel é real. Ele tem materialização. Seus sonhos não passam de ilusão passageira.
que parece um jogo, meus filhos. Teu pensamento é trocado a todo instante de acordo com a situação que sua vida se apresenta. Você diz à noite para si mesmo: olha, amanhã eu vou fazer tudo diferente na minha vida. Quando esse amanhã chega, cheio de expectativa, uma lousa branca, esperando para ser reescrito, se depara com você, fazendo cópias baratas de tudo que você já viveu até aquele instante. A sua infelicidade não é problema só seu. Tem muitos culpados. Então, se você quiser, meu filho, realmente recomeçar a sua história, tome pelas mãos a tua onipotência. A tua onipotência. Você não pode ser destruído, ó bela alma. Você nunca foi destruído. Você apenas se transformou trocando de invólucro carnal. Olha a grandeza sua. Vocês são velhas almas que aqui nesse momento, nesse plano, se renovaram. E cada um tem sua beleza própria. Vocês são autênticos, não são artificiais. Retomem para si, meus filhos, imediatamente a onipotência da sua vida. É o começo da volta para casa. Somente um ser onipotente pode ir sem que nada e ninguém lhe impeça de chegar aonde ele deseja. Quando você não é quem você é, porque as pessoas ensinaram vocês a imitar alguém. Eles ensinam vocês. A crença cristã diz assim: sede bom como vosso Pai é. Cadê esse Pai? Cadê essa bondade que permite que seus filhos morram de fome? Cadê esse pai que permite que o filho se ire contra o outro e lhe tire a vida? Cadê esse pai que vê uma imensidão de filhos seus trancafiados em celas e se contentando com a migalha de umas crenças que entram lá dentro dizendo: aceite Jesus e renuncie à sua liberdade. Fique preso aí. Vocês não têm diferença nenhuma da massa carcerária, meus filhos. Vocês estão presos também. E preso talvez inocentemente, sem ter cometido nenhum crime, mas apenas porque caiu no conto de que vocês deveriam ser igual a alguém. Igual a um santo, igual a um herói, igual a um Cristo, igual a um Buda. E algumas pessoas inconscientemente até tentam ser igual ao Buda. Aí alguém vem e condena: você está gordo, hein? Pronto. Anal do pensamento naufragou. Você tem que ser igual ao Cristo. Eu não quero ser igual ao Cristo, mas nunca. Rapaz, morrer pregado numa cruz não é para mim. Não é para mim. Meus filhos, joguem fora essas flores artificiais que essas crenças colocaram em vocês. Aproveite esse dia de convivência conosco. Introduza a onipotência para dentro de você. Seja livre para decidir o que é bom realmente para você agora. Não se acovarde diante dos problemas que se amontoam. Você é maior do que eles.
muito maior. O problema é você continuar querendo imitar alguém. Um Mahá, meu filho, não faz comparação. Porque toda vez que você insistir em fazer comparação, você vai imitar alguém. Comparou, imitou. Isso é fato, meus filhos. Olhe para a sua vida. Em algum momento da sua vida, você quis ser igual a alguém. E esse é o desvio. Essa ânsia de querer ser igual a alguém lhe leva à sua própria morte. Sabe, você deixar de seguir a sua própria vontade para poder ser igual a alguém? Por isso as pessoas se repetem. E é por isso que o mundo está doente. Porque as crenças adoecem vocês e depois lhe oferecem um remédio. Mas depois de estar doente, elas não deveriam oferecer doença primeiro para depois dar o remédio. As crenças não deveriam nem falar em remédio. Deveria falar em saúde da alma. Como é que uma alma pode se sentir sadia se ela ouve durante míseros 70, 80 anos, você é filho do pecado, tem uma mancha. Existe uma mancha. E aí, na segunda etapa da sua vida, lhe tiram outra grandeza do seu ser. A onisciência. Você não tem a menor possibilidade de saber o que vai acontecer com você, porque o destino a Deus pertence. Gritem, meus filhos, em bom e alto tom: eu sou livre, eu sou novo, eu não estou completo, eu sou uma possibilidade de ser o que eu bem quiser. E eu escolho viver. Eu escolho produzir minhas próprias flores. Qual a diferença de um girassol para uma rosa menina? Eu duvido, se tivesse uma rosa menina aqui do lado desse girassol, não chamaria tanta atenção quanto o girassol. Quando você foca nas coisas grandes, o contentamento é momentâneo, mas quando você foca na delicadeza das pequenas coisas, você investiga, você fica observando cada detalhe. Muitos de vocês já ouviram falar em flor de lótus, mas nunca tiveram a oportunidade de se deparar com ela. Num lamaçal danado está ela, bela e única. E vocês, às vezes, meus filhos, ficam arrumando desculpa para não ajeitar a vida. Eu não consigo ser feliz porque as pessoas me perseguem. Eu não consigo ser feliz porque minha família me aponta. Eu não consigo ser feliz porque as pessoas não deixam eu crescer, me prendem. As pessoas, os outros. Cadê sua onipotência, rapaz? Cadê sua onipotência? E abrindo mão da sua onisciência, antes que aconteça, eu não posso saber que eu estou fazendo uma coisa que vai trazer consequências ruins para mim. Eu sei sim, mas eu sou cavalo de carroça. Eu tenho um tapa-olho aqui. Porque vocês clamam pela vida e se alimentam de escrituras mortas. Como é que vocês vão ter vida comendo, tentando matar a sede de saber com coisas que já foram, que não existe mais?
Eu acho um absurdo a psicologia ainda se basear num camarada que morreu lá atrás. Um outro que disse, eu só sei que nada sei. Uma pessoa que nada sabe vai me ensinar o quê? Eu quero estar perto de pessoas que sabem, que são oniscientes, sabe? Aquelas pessoas que você vai conversar com ela e ela diz para você, com todas as letras, isso não vai dar certo, porque eu já experienciei isso e eu gosto de você e eu estou dizendo para você, quer tentar? Tenta, mas não é para você. E aí vamos para a terceira fase, a onipresença. Onipresença diz muito aquele fato de ontem à noite, quando eu fiz a pergunta, quem é você e de onde você veio? A onipresença, meu filho, poder estar em todos os lugares, é uma metáfora que quer dizer assim, eu não preciso necessariamente me debruçar diante de um problema ou diante de uma situação que me impõe esforço, trabalho para passar além dela e ficar preso só aquilo. Eu posso estar trabalhando mecanicamente naquele processo, mas a minha alma, a expansão do meu ser já está preparando o segundo plano. Se esse falhar, falhou, mas eu já tenho um outro num processo bem avançado. As coisas, meus filhos, não têm nenhuma obrigatoriedade de dar certo sempre. O universo não tem nenhuma lei que diz, olha, você é obrigado a acertar. Mas o universo diz, tente, porque é possível. Vá na casa dessas pessoas que são os imitadores do Cristo, vai estar escrito lá assim, ó, tudo posso naquele que me fortalece. Um pãozinho, uma xicarazinha de café, de vinho e palavras mortas. Poderá te fortalecer do quê? Meu filho, se eu te convidar a tomar um vinho comigo, nós vamos tomar 5 litros. Se é para beber, vamos beber. Se é para comer, vamos comer. Meus filhos, é um absurdo a pessoa acreditar que para se tornar santo tem que comer pão sírio, que é comida dos anjos. Eu não quero ser anjo também não, mas não quero mesmo comer só pão sírio, não é para mim não. Não. Vocês vieram, meus filhos, com a onipresença muito ligada a vocês, e a prova está aqui. Tua mãe deve ter falado para você que já te conhecia antes de te ver. Por isso há essa ligação da criança com a mãe imediatamente após o parto. Ela já estava aqui. Lógico que estava vivendo através dos gametas dos pais, do DNA. Mulheres, olhem para vocês, quando vocês não presentes estão, do que capaz vocês se tornam. Sem fazer nenhum esforço, vocês desenvolvem uma vida no teu ventre. Isso deveria ser celebrado a cada instante da humanidade. Uma deusa, nesse instante que eu estou falando, está trazendo um novo ser. Uma deusa, nesse instante, com frio e tudo, está produzindo um novo ser por aí também. E algumas, nesse instante, nesse processo,
já está desenvolvendo, sem nenhum esforço, a possibilidade de um ser. Tem que ser celebrada, meus filhos. É isso que o Nazareno disse, que uma árvore que não der fruto tem que ser arrancada. Mas a responsabilidade de dar fruto não é só de mulher, não, de homens também. Deixar de vez essa falácia de família, de boa família, e assumir um compromisso consigo mesmo de ser um verdadeiro varão da sua casa. Você é um homem, não é um banana, rapaz. Sabe? Não é questão de machismo, de que a mulher manda nome, mas é muito pobre por um varão, meu filho. Tem que ser chamado a atenção porque não está cumprindo com os seus próprios compromissos que assumiu quando uma família quis ter. Não deveria haver cobrança nenhuma. Não deve ter cobrança. O que tem que existir é a consciência de que a tua parte é a tua parte, a minha parte é a minha parte. Entra nessas crenças barrela aí, que eles vão fazer uns encontros com vocês e vão falar para vocês assim: você já descobriu qual é a sua missão? Missão? Que missão? Aí eles vão se aproveitar e vão falar: você é um soldado de Cristo. Sua missão, soldadinho. Soldado. E vocês aceitam isso. A palavra soldado já está dizendo: ô recrutão, você vai receber ordem, você vai ralar, você vai se lascar e não vai ter vontade própria. Não fique perguntando qual é a minha missão. Não existe negócio de missão, não tem negócio de destino, não tem negócio de destino não, meu filho. Só tem uma possibilidade: ser extremamente feliz e realizado a partir de você, para você, com você. Mas sem você, meu filho, não há nenhuma possibilidade. Não há a menor possibilidade de você vir a ser enquanto você estiver imitando. Pare com essa ânsia louca, meu filho, de comparação, porque a comparação leva a imitar. Pare com essa ânsia louca de querer ser outra pessoa, porque as pessoas assim querem. Inconscientemente, meu filho, você aceitou tudo isso. E é por isso essa inquietude, porque a sua alma tem sede de liberdade. Ela quer ver em você um ser pleno e você quer demonstrar para ela que você é um ser supremo. E existe uma diferença muito grande entre supremo e pleno. Uma questão de lógica, meu filho. Pleno tem a ver com plenitude, é um processo, é uma coisa virginal, meus filhos. Pleno é uma coisa rápida, do imediato, pleno nesse momento. Quando você vai por supremo, você passou do ponto. Você se tornou uma coisa rara para poucos. Aliás, de acordo com as crenças, só uma possibilidade de ser supremo. É um título de um camarada só, de Deus. Vocês não podem ser supremo. Vocês no máximo podem se contentar em ser filhos. Com essa crença, vocês nunca vão ser adultos, vocês serão sempre filhos. Isso significa que vocês serão sempre aqueles que haverão de cumprir a vontade do Pai, nunca a sua. Criaram, meus filhos, a mesma loucura de vocês aqui, criam no mundo espiritual. Porque o caboclo de Oxalá recebe ordem não sei de quem, porque Xangô, porque Ogum. A pergunta é: por que você acredita numa bobeira dessa?
Se eu, meus filhos, servisse realmente a uma vontade suprema e lá houvesse essa coisa de vocês julgar, eu tenho certeza que eu já teria sido impedido de vir aqui no templo. Porque com certeza, com a clareza que eu falo, as coisas que eu falo, eu já teria incomodado a crença do mundo espiritual. Hã? Já estava preso. Preso pelo Deus Supremo. Eu sou livre. Fogueira? Ia para o 8º umbral. Inventaram mais um umbral agora. Hein? Não estão contentes. Em vez de fazer o processo contrário, eles querem se afundar. Não dá para vocês viver um único instante sem essa... É quase que um vício. Não dá para vocês viverem um dia só sem esse Deus fajuto. Experimente a companhia tua, desse ser pecador, desse ser cheio de defeito. Talvez sem a presença desse Deus perfeito, esse ser cheio de defeito se consertaria por si próprio e nunca mais ia ser mendigo de nada. Vocês estão doentes, meus filhos, todos doentes, porque foram envenenados por falsas promessas de um merecimento. Essa história de merecimento está ultrapassado. É uma compensação. Ó, se você for santo, você merece. É um Deus oportunista que, quando as coisas dão certo para você, Ele te rouba o teu esforço e diz: fui eu que te ajudei. E você se viciou nisso, que toda coisa que você faz na vida e que dá certo, você fala: graças a Deus. E você, teu esforço, a tua inteligência, não significa nada. Por menosprezar essas coisas no dia a dia, vocês não conseguem recuperar a sua onipotência. Você sempre depende de alguém mais poderoso. Vamos ser sinceros, vocês sabem que tem poder. Vocês já foram provocados e levados a ter sentimento de ódio e vocês já desprenderam uma coisinha baratinha chamado praguinha. Não, vamos ser sinceros. Vamos confessar que nós somos todos pecadores. Como há poder no pecado, né? Nos mandamentos lá tem um lá: não matarás. Mas o ser humano vai lá e mata o outro, e aí percebe quanto poder há. Alguns matam por motivos fúteis, mas o mais condenável de todos são aqueles que vão à guerra e matam em nome de uma coisa que não existe, mas que dá-se o nome de pátria. Está matando quem nunca viu. Então lá se atirando, meu filho, um no outro. E olha como aí o Deus falseia. Aí o soldado volta da guerra e está lá os sacerdotes junto com o presidente condecorando. E antes deles irem à guerra, está lá os padres abençoando os soldados que vai tirar a vida do outro. E lá do outro lado tem outro bispo abençoando o outro que vai matar ou vai morrer. O ser humano não veio ao mundo para tirar a vida, o ser humano veio ao mundo para viver a vida intensamente. Com todas as possibilidades, meus filhos. Não aceite mais essa vida miserável, dessa dependência financeira, de ter que ficar fazendo conta mês após mês para pagar seus compromissos. Ao invés do dinheiro te trazer contentamento, ele te traz um peso e um tormento. O dinheiro é uma energia, meus filhos, não pertence a governo nenhum, não pertence a nenhum sistema.
O dinheiro faz parte da sua divindade. É por isso que você precisa dele. É por isso que você sente-se atraído por ele. Porque você transborda a riqueza. Mas vocês se limitam a aceitar uma figura de uma moeda de troca. Experimente por um dia, meu filho, atrair a riqueza do universo. Não peça. E também nem tão pouco imagine. Apenas sinta-se um rei. E você verá com seus próprios olhos as arcas dos tesouros universais começarem a dar sinal para você de que é possível. Larga a mão de ser miserável e de domingo preguiçoso, meu filho. Ficar comprando frango assado para sua mulher, você nem sabe como foi temperado, tá? Porque você é um miserável e não tem coragem de pegar sua mulher e levar no melhor restaurante. Porque eu te conheço, dia de sábado e domingo você quer fazer churrasco em casa, para os amigos e dar trabalho para sua mulher. Depois do almoço está o porco deitado no sofá, vencido pela preguiça, com sal no umbigo, para pegar a batatinha e colocar o sal e comer. E é tão porco que em questão de segundo ele se manifesta. Deixa ele dormir para você ver, o porcão roncar. É nessa hora, meu filho, que a praga da mulher pega, viu? É nessa hora. Você ligou a televisão para assistir jogo e sua mulher passou pela sala, a comparação é inevitável. Olha as coxonas grossas, cheias de músculo correndo, e olha para você, está lá aquele protótipo de suíno preste a ir para o abate. Essa é a vida de vocês. É que a Né não está aqui, mas a gente tem que falar dos outros e falar da gente também, né? Há uns 4, 5 trabalhos atrás, veio um menino que o médico falou que ele é esquizofrênico, que ele é isso, que ele é aquilo. Né? Ele só está fora do ponto um pouco. Ele entrou lá dentro da sala e ali... A mãe e a avó interferindo na consulta e eu tentando puxar ele para a realidade, né? Falei uma hora para ele assim: meu filho, se você tivesse a oportunidade de falar alguma coisa agora, nesse momento, o que você falaria? Ele falou: o senhor está barrigudo e gordo, o senhor tem que comer menos. Hã? As duas mulheres avançaram nele. Que isso, menino? Eu perguntei. Ele falou o que ele queria. Se vocês levassem a vida mais assim ou alegremente, essas coisas não ofenderiam vocês. A questão está no aceitar, meus filhos. Vocês aceitam essas condições medíocres que se apresentam e pegam isso para vocês como uma qualidade. Vocês não deveriam se importar com nada do que os outros disserem sobre você. Eles não o são. Eles não sabem sequer o que eles querem da vida. Qual a autoridade que eles têm de te ferir, falando para você que você é isso ou que você é aquilo? O mestre Alexandre, quando ele estava aí há uns anos atrás, ele tentou ser hippie. Não tinha, mestre, um cabelão por aqui? Você não conheceu ele nessa fase, mano? Era bonito, hein? Pensa no homem bonito. Eu acho que ele andou lendo muito esses livros sagrados. Ele toca harpa, para quem não sabe. Eu acho que ele estava se sentindo um anjo tocando harpa nas alturas por aí. Mestre, não é uma comparação, mas é uma constatação. Ficou bem assim. Sabe o que é isso, meu filho? Eu estou falando do hippie, mas tem tudo a ver com o que eu vou falar agora.
Vocês já viram o hippie velho? Vocês já viram o hippie velho? Velho, velho, velho. É raro. É raro. É raro. Não, meu filho, o hippie é abrir mão de tudo. Esse que você está falando não abre mão de nada, junta. É o contrário. Hippie é aquela... Quando você era jovem, lá em 1900 e alguma coisa, você tentou ser hippie. Sabe o que o Maurício fazia? Soltava balão em São Paulo e saía correndo, atropelando os outros pela rua para ver onde que o balão ia cair. Olha aí, ó. Um hippie, vou voltar na história do hippie. O hippie, ele abre mão de tudo para tentar ter uma liberdade. Mas depois é um processo. Depois ele também, a própria mudança para ele, de tanto que ele abre mão das coisas, ele sente falta. E isso é uma constatação que vocês têm que prestar atenção. Meus filhos, para você ser feliz, meu filho, para você ser completo, você não deve abrir mão de nada. Pelo contrário, você tem que clamar e pedir ao universo que tudo esteja disponível para você. Tudo. Sabe o que é tudo? Tudo é tudo. Lembrei desse negócio de tudo, meu filho. Lá na primeira formação dos Mahá, o Magrão sabe disso. Tinha um médium aqui que recebia o pena amarela. Aí nós fazíamos nossa reunião no domingo de manhã. No domingo de manhã, quando eu cheguei, ele chegou junto comigo. Aí foi pena branca. Pode deixar que eu vou fazer hoje a palestra. Vou falar para eles o que é ser o Mahá. Tá bom, fique à vontade. Andou para lá, andou para cá, passou a mão aqui. Falou, bom, gente, então vamos ao que interessa. Eu vim aqui para dizer para vocês que ser Mahá é ser Mahá, porque Mahá é um Mahá. Muito obrigado. Não é o original, não é a fonte. É simplesmente um conta-gota. O conteúdo vai acabar, meus filhos. Seja tudo nessa vida, mas não abra mão de ser a fonte da sua inspiração. Não abra mão da sua inspiração em nenhum momento, meu filho. Foi isso que te trouxe a vida, a inspiração. Quando você chegou aqui, o primeiro ato seu foi encher o teu corpo com a inspiração. É a questão que eu estou falando desde a manhã. Não compare para que você não caia no engano do imitar. Não queira imitar seu mestre, meu filho. Se funda a ele e se torne esse rio caudaloso e poderoso que levará sabedoria e conhecimento por onde vocês passarem. Aquilo que vocês bebem do mestre deve ser compartilhado no curso da vida. Não pode ser retido, porque a palavra de um mestre não é água de poço, mas é um rio que flui. Mesmo que aparentemente não seja possível perceber, mas na profundidade do seu ser, a palavra do mestre, o ensinamento do mestre continua em movimento. E na hora que você mais tiver sede, você sabe exatamente a que profundidade encontrar a palavra do bom mestre. Mas não seja mestre conta-gotas, que grava um único assunto e aí acha que descobriu o ovo. Colombo nunca botou ovo não, tá? Mas falam que é o ovo de Colombo. Numa indagação seguinte, meu filho, você não sabe mais o que dizer. E por que isso acontece? Porque você tenta imitar. Mas se você permitir ser original, meu filho, a sua fonte de sabedoria é inesgotável. Assim é também com seus problemas, meus filhos. Não vá procurar fórmula mágica. Não vá me comprar curso pela internet de como ficar rico em 27 passos. Olha, eu tenho uma triste notícia para você. Quando você que é cristão e acredita no paraíso, na recompensa do paraíso,
Observe as pessoas que já morreram antes de você. Elas se sentem tão, meus filhos, tão seguras de que realmente vão adentrar no paraíso, que você nunca vai ver um defunto caminhar com as próprias pernas para a sua tumba. Ele vai deitado, meu filho, carregado pelo estúdio. E o estúdio chorando. E ele deitado, imóvel, ó, quieto, sem pronunciar uma única palavra, porque agora eu vou para o paraíso. Para o paraíso. Tudo o que ele pediu a vida inteira para acontecer, vai acontecer a partir daquele instante. Música perturbava ele, vizinho perturbava, agora ele vai para um residencial tranquilo, né? Condomínio fechado, ele foi para o paraíso. Ali o vizinho não incomoda, meu filho, ele nem ouve o vizinho. Ele pode dormir eternamente. Pronto. Existem os grandes sábios indianos, e a maioria dos grandes mestres, quando percebiam que iam morrer, eles iam por si só. O último grande mestre que passou pela terra, chamado Osho, andou pelo quarto pela manhã, deu ao casal que o acompanhava as últimas ordens, deitou na cama e disse: esse corpo me cansou. Eu não quero mais esse corpo porque ele me traz dor. Mão sobre o peito, fechou os olhos e continuou sua existência. Trocou de roupa. A morte não veio até ele, porque ele viveu intensamente, tão intensamente a vida, que ele simplesmente continua existindo na eternidade. Interrompeu o fluxo natural da vida, meus filhos. Vocês deveriam caminhar para isso. Ficar preocupada porque está envelhecendo, isso é natural. Não se preocupe com o seu envelhecimento, se preocupe com a sua vida agora. Não deixe que os anos façam você se limitar, meu filho, mas faça com que os anos lhe dê qualidade. Antes, outrora, quando você era novo, você corria, meu filho, sem saber por quê. Agora não. Você passa a vida inteira, meu filho, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás disso, correndo atrás daquilo. Quando envelhece, o médico diz: você tem que fazer exercício físico. Vai correr. E aí você vê aqueles velhinhos, meu filho, fingindo também que está correndo, né? Ele só corre no braço aqui, né? Mas o passinho, coitado, está curto. Perdeu a pressa. Eu vou para o ponto final dessa primeira parte dessa manhã falando uma coisa para você. Meus filhos, parem de fingir que você é. Parem com esse fingimento absurdo que impuseram a vocês. Parem de fingir, abandone essa ânsia tremenda e louca de ser aquilo que você não é, de tentar e ficar imitando um Cristo, tentar e ficar imitando um santo, tentar ficar imitando um super-herói. Eu disse esse dia ao guardião uma coisa que eu ia dizer aqui e vou dizer agora. Eu não consigo entender como o ser humano chega a tal ponto de uma miséria de si próprio. Vamos lá. O homem que vocês chamam de super-homem, ele veio de fora. O super-homem não poderia ter nascido aqui. Ele é um super-homem, mas ele não é daqui. Aí usa aquela sunga ridícula em cima daquela calça lá e diz que é o homem de aço. Para que tem sunga? Nada vai cair. É aço. Olha como que vocês são capazes, meus filhos, de se sentirem diminuídos. A ideia que vocês têm, meus filhos, de uma sociedade perfeita, de uma inteligência suprema,
afundou com Atlântida. Quem disse que Atlântida afundou? É vocês que perderam a consciência. Vocês que aceitaram entrar nessa matrix de limitação. A Atlântida está tão viva, mas muito viva. Muitos de vocês aí, inclusive eu, fazemos parte disso aí. Muitos de vocês. Os super-heróis de vocês, meus filhos, sempre nasce de uma coisa, mas nunca de um homem, nunca de uma mulher. Sempre o superpoder deles provém de uma outra força, mas nunca do próprio ser. Quantos super-heróis, meus filhos, já passou pela sua vida e você nunca deu atenção, nunca percebeu? Quantas pessoas te salvaram de momentos, meu filho, que era de extremo perigo ou necessidade? E eles vêm, e eles se manifestam, mas vocês simplesmente os ignoram. Cada um de vocês, meus filhos, é um super-herói da própria jornada. Em você tem todos os talentos suficientes e necessários para a grandeza do seu ser. Mas você precisa parar de fingir. Essa inquietude sua é o fingimento manifestado. Pare de fingir, meu filho, que você é uma pessoa feliz quando você sabe que você não é. E não há problema nenhum. Não era, mas agora serei. Qual a necessidade de você continuar vivendo como uma pessoa, meu filho, não sendo feliz e transformando a vida dessa pessoa numa infelicidade? Qual a necessidade que de um relacionamento tem de ir aos extremos, meu filho? A tal ponto das pessoas se tornarem inimigas para depois se separarem. Não deu, não deu. Ótimo. Vou tentar de novo. E assim tem que ir, meus filhos. Meu filho, quando você pega e para o seu ego ou para esse prazerzinho infantil e idiota, uma outra pessoa para você descontar a sua falta de capacidade, você não peca contra o mundo, você peca contra o seu divino. As pessoas se separam. Imediatamente depois de se separar, desesperadamente precisa encontrar alguém. De novo? De novo? Você não tem que encontrar ninguém. Não há nenhum encontro marcado. Você precisa estar aberto e renovado para que algo novo aconteça. Senão você vai fazer a mesma... Casar de novo? Você já casou, não deu certo. Não case mais agora. Esteja aberto, sabe? Você sabe que o relacionamento não deu certo lá porque você não foi capaz de tirar as máscaras. Você fingiu e ele também. E um dia alguém se cansou de tanto fingimento e se mostrou. Mas você continuou escondido, botando o dedo e falando, viu? O casamento não deu certo porque fulano não prestava. E você é tão imprestável quanto, porque você permitiu viver uma vida medíocre com uma pessoa dessa. Se você tivesse sido verdadeiro, você já teria possibilidade de ter encontrado outra pessoa. Não fique, meus filhos, velando quem já morreu. Vela para ele, não vai resolver nada. Oração para quem já morreu não vai valer de nada. A sensação que dá, meu filho, é que depois que você morrer, você vai se alimentar de oração. E é missa de 7º dia, de 3 anos, de não sei o quê. E a família dando arroz, feijão pro morto. E guarda a cinza do morto em casa. Um dia bebe lá uma... Como que é o nome da bebida japonesa lá? Saquê. Vai lá comer alguma coisa,
pega a cinza achando que é farinha, mistura no prato e come o morto. Vocês estão rindo? Eu tenho um relato de japonês que fez isso, comeu tudo o osso do avô. E falou, seu Pena, até que era bom. Não guarde sua cinza, fênix. Faça da sua cinza algo novo, renovado. Se você for esperar morrer para se libertar do sofrimento, você é um covarde. Reaja agora. Se livre do seu sofrimento com a única arma disponível e potente o suficiente para acabar com o sofrimento. Contente-se em reconhecer a sua grandeza e veja as possibilidades que estão diante de você e que você não tem coragem de tomar para você, porque você está imitando a vida de alguém. Eu sou capaz de fazer um desafio com vocês, de dar uns 3 passos com a espiritualidade do templo e mostrar para vocês o quanto eu não preciso fazer nada para que essa ordem Mahá, bum, exploda, muda fora. Só continuar fazendo exatamente o que eu estou fazendo. Sabe por que dá certo? Porque eu não estou indo ao encontro de ninguém. Eu simplesmente estou seguindo a naturalidade da minha, não da minha sina e não da minha missão, mas daquilo que me move. Luz, consciência e uma compaixão imensa para que as pessoas se engrandeçam, tomem para si seu poder, reaja, sejam livres. Esse é o primeiro passo. Enquanto essas crenças adoecem vocês para depois venderem remédio, eu estou dando uma nova possibilidade. Eu quero curar vocês para que vocês sejam não remédio para si, mas o remédio que irá curar toda a humanidade que está aí adoecida por causa dessas ditas crenças que nada mais são do que a escritura mortas. A questão, meus filhos, vocês que já têm uma idade aí, que para a sociedade já é uma idade avançada, e ficam aí, eu preciso rejuvenescer, o universo te possibilita a oportunidade de você se reinventar. Se reinvente a partir da possibilidade que você tem agora. Olha, eu não tenho condição mais de voltar para um banco de escola. Não é, isso aí é repetição. Olha, eu não tenho mais condição de voltar a trabalhar. Isso foi sua escravidão a vida toda. Vamos ver a vida de uma outra perspectiva. Eu não dependo mais do trabalho porque eu tenho minha reserva, eu tenho minha aposentadoria lá. Eu não dependo mais de conhecimento nenhum, porque eu sou o próprio saber, porque eu provei da vida. A teoria para mim não funciona, porque para mim o que funciona é a prática, e prática eu tenho. Então, a partir desses 2 pontos, vocês começam a analisar tudo aquilo que a desculpa das responsabilidades impediram você de fazer. E agora, vá a partir desse ponto. Viaje, meu filho. Saia, se divirta. Mas o ser humano, ele parece que procura a própria coisa. O velho tem o centro de convivência com o velho. Não vá atrás de velho não, meu filho. Você vai lá, vai começar a se comparar. Vá atrás de gente nova. Porque você é o saber e a juventude precisa conhecer a sabedoria daqueles que vieram antes, mas que não se foram, ainda permanecem vivos. Essa é a sabedoria que vale a pena, meu filho. Você sentar com uma pessoa mais velha, mais viva, não com morto. Por favor, eu não acredito em Deus, mas pelo amor de Deus.
Não vão acender vela para mim lá, enjoelhar e ficar lá, seu Pena, me ajuda. Não há necessidade de vela nenhuma. Eu tenho luz porque eu sou luz própria. Não precisa de nada disso, não precisa de esforço, não. Você vai ter participado dessa jornada e vai falar: meu mestre falou que eu possuo a onipresença. Ele está aqui. Ele e todos os trabalhadores da luz. Ele e toda a corrente Mahá. E mesmo que eu não esteja sentindo ou vendo a presença, porque vocês não vão querer que eu chegue lá também na forma indígena. Cheguei. Ou dando uma flechada, né? Tocando aquele meu chocalho lá, ó, xamã. Não precisa nada disso não, meu filho. Lembra do que o mestre está falando. Eu e o mestre, nós não estamos separados. Ele possui a onipresença e eu também. Ele possui o conhecimento na onipotência e desperta em mim a minha onipotência. Eu com ele sou a maioria. Não preciso temer nada. É isso. Então a ideia é essa aqui, meu filho. Se você quer realmente uma transformação, um início, um reinício na sua vida, pare, abandone o fingimento, pare de fingir ser o que não é. E pare com essa ânsia de querer ser alguém que não você, pare de querer imitar. Não vá seguir ninguém não vai querer ser Cristo não, a menos o Cristo que já é o Cristo. Aliás, vou fazer uma pergunta: Cristo, cadê você? Levanta aí, Cristo. Mostre-me suas mãos, porque eu sou São Tomé, só acredito que você é o Cristo. Aí, não é o verdadeiro. Essas coisas são real, meus filhos. Olha aí o nome, emprestaram o nome de Cristo para ele. Eu tenho certeza que esse nome já botou ele numas furadas. Não botou, meu filho? Várias vezes. Hã? Muitas vezes. Eu quero te fazer um convite, meu filho. No ano que vem nós iremos no Oriente Médio. Eu quero te levar. Eu vou te levar numa sinagoga judaica para você pregar lá. Uma vez que quiseram me levar para a igreja evangélica, mas não deu certo. Aí ia ter problema, né? Levou para a igreja do Cristo, quer dizer, aí como é que faz, né? Eu continuei macumbeiro mesmo. Você não é macumbeiro. O Mahá é um bom cumbeiro. Bom cumbeiro significa aquele que sabe usar muito bem o instrumento, porque macumba é um instrumento. O Mahá é música para os outros. À noite eu vou falar sobre as ferramentas que estão disponíveis. Eu vou mostrar para vocês quantas ferramentas estão disponíveis, principalmente agora com essa mudança de energia na Terra. Quanto de ferramenta que está disponível e vocês estão aí de mão fechada sem pegar essas ferramentas e usar a favor de si próprio. É hora de abandonar as vassouras, meu filho, é hora de abandonar as enxadas, isso é coisa ultrapassada, o facão. Tem ferramentas novas que só aqueles que entenderem um recado e começarem a praticar vão conseguir abrir seu caminho de uma maneira que nunca imaginou. Mas é preciso pegar as ferramentas que estão disponíveis. Tem muitas ferramentas. Pode acreditar no que eu estou dizendo. Tá? Então vamos encerrar essa primeira parte hoje da manhã dizendo isso aqui para vocês. Ó, se você quer realmente ver a sua vida mudar, se você quer realmente, meu filho, dar um passo em direção à sua felicidade, pare de fingir, abandone essa ânsia louca de ser alguém que não é você, não imite ninguém, não faça comparação, que quando isso você conseguir fazer, as portas do paraíso se abrirão e você terá voltado para casa. Creia nisso, porque assim é.
Chega de falar, né, Maurício? Vocês têm alguma pergunta a respeito disso aí que a gente falou? Alguma dúvida? Teve um homem que uma vez veio aqui e falou assim: seu Pena, eu já te descobri, cara. Você foi São Francisco, você foi isso. Eu falei: fui. Passou. Hoje também. Passou também. Vocês, olha, sabe essas pessoas que vocês admiram, que já morreram por aí, que são milhões? Esse apego que vocês têm, essa loucura, essa admiração, é porque vocês eram eles. E aí você vai falar: mas seu Pedro, que coisa louca, como que fulano também tem, fulano tem? Aí tem a ver com a mônada, tem a ver com o fractal. Você está aqui encarnado nesse momento e a parte maior sua não está aqui, está no todo. E está com a raiva novinha de você, viu? Porque você vem com toda a possibilidade e está aí nessa mesmice. Fractais são isso. Esse grupo que está aqui, nós somos todos fractais de duas energias poderosas que tem nesse templo. A energia do ascensionado Pena Branca que está aqui, que é representado como o templo Mahá, como o templo do Sol. Na verdade, esse templo, na nova nomenclatura, no astral é conhecido como o templo do Sol, ou de Atom. Anteriormente, no Egito, o deus lá do homem era Atom. Essa energia nova tem um acento, é Atom. É a energia sutil e pura da fecundação. O que é isso, seu Pena? A Ordem Mahá tem esse sentido de trazer clareza, despertar as pessoas, para que as pessoas realmente acendam a candeia em si. E aí, vocês devem observar nas aberturas do trabalho, quando se faz menção a Anubis. Anubis é exatamente o medo que todo ser humano, enquanto vivo tem da morte. Mas a morte é a transmutação. Você veio e você vai. Olha que coisa interessante. Quando você veio, você precisa da mãe, do pai e de muita sorte para chegar vivo aqui. Porque se um dos dois resolver tomar uns remedinhos aí, você vai embora. Antes da hora. Mas na sua passagem, meu filho, olha a tua grandeza, você vai soberano, você vai só. Ninguém pode impedir você de ir. Isso deveria te lembrar alguma coisa. Poxa, na hora que eu for sair desse corpo meio na marra, porque eu não quero, é ruim, mas tá bom, eu saio só. Anubis, em várias crenças, ele pode ser o Baluaí, ele pode ser o Molu. É uma energia libertadora, não é? Aí as pessoas falam: mas seu Pena, mas ele está lá com a cara de... Mas é o homem que coloca essas coisas, entendeu? Tem que dar forma. A morte não tem rosto, meu filho. A morte é mais bela do que a vida, porque depois dela, a eternidade se apresenta para você. E essa história de eternidade, meus filhos, é um lago sem fundo. É muito bom você ter consciência dessa eternidade. Mas é muito melhor vocês viverem intensamente essa vida aí. Vivam. Era só essa pergunta? Mais alguma pergunta? Ô Edinho, você está muito quieto aí, meu filho. É você mesmo, o único Edson que está aqui é você. Deixa eu te falar. Tem sido perguntado muitas vezes, as pessoas reclamam muito sobre encosto, né? Ah, porque eu estou com encosto. Aí fica até difícil para te explicar, porque eu não acredito nisso, né? Mas as pessoas, a maioria das vezes, ficam questionando a gente por isso, né? Encosto é bom, meu filho. Aqui, ó, eu estou encostado aqui, ó. Você quer entender o que é encosto? Não, pois é assim. É porque muitas pessoas, às vezes, ficam, né? Ah, porque eu estou com um problema sério, porque eu estou com encosto aqui, sabe, uma coisa... Não atrapalha na vida. Eu estou, a pessoa reconhece, eu estou. Ah, e aí? Aí eu falo para eles assim, para mim não existe.
existe. Mas se você aceitar, vai acontecer. Né? A pessoa adquire aquilo que aceita. Se aceita certo, que é certo, tem, que existe, vai existir. E eu não sei se está certo. Isso tem a ver, meu filho, com a responsabilidade que cada um tem que ter com si. Esses encostos nada mais são do que a sua inoperância no que diz respeito a reagir à situação que se apresenta. Então eu preciso do imaginário colocar a culpa em um espírito que eu nem sei quem é. Ele vai embora, o encosto deixa de existir quando você se colocar de pé, quando você se colocar firme na sua onipotência. Você não precisa de bengala, você não precisa de religião, você não precisa de nada. Você só precisa saber exatamente qual é o momento de sair daquela situação. É isso. É difícil de acreditar porque eles estão procurando resposta de uma coisa que é uma mentira. Então é muito difícil explicar uma mentira, meu filho, não é? É uma ilusão. Quanto mais você tentar explicar, é isso que ela quer. Ela quer que você diga, olha, tem realmente uma falange de espírito em cima de você, que vão te matar, que vai isso. Eu admiro, tem uns videntes de plantão, meus filhos. Você não está gravando isso não, né? Ei, eu admiro, tem uns videntes de plantão. Não, esse microfone está gravando. Não tem problema. Isso acontece comigo nos atendimentos. A pessoa fala, ó, agora há pouco, e tem a ver com você, hein? Eu trabalhando sua sobrinha e aí aparece um espírito vidente ali, dentro da sala, estou conversando com a pessoa, a outra está falando, olha, não é verdade, seu Pena? Atrás dela aí, ó, eu estou vendo uma áurea muito grande, ó, está escura essa áurea. E eu estou falando, então não estou falando nada, que eu estou vendo nada. Ó, tem aí, ó, um sofredor aí, tem um tem um enxu ali. E dá uma olhada nessa mulher velha que quer matar ela. Eu pensei em fazer uma reciclagem espiritual, porque é doida da cabeça. Essas coisas, vocês têm que tomar cuidado com essa. O Guardião fala que essas pessoas são as advogadas do diabo, e é verdade. Ó, eu vou falar uma coisa aqui, que muitas pessoas vão ficar bravas comigo, mas ó, não estou nem aí. Mas não estou mesmo. Pare com essa lambança de ficar falando que as pessoas têm áurea. Me mostra uma áurea. Isso é loucura, meus filhos, é crendice, foi colocado, e aí uma pessoa vê um idiota falando, ó, eu vi sua áurea. Eu vou começar a ver áurea também. E vai, meu filho, você não vê áurea coisa nenhuma. Quando você sente a energia do outro e percebe a vibração, não é áurea, meu filho, é conexão, alma com alma. Então aí há a possibilidade de você vislumbrar a energia que aquela pessoa está desprendendo. Mas não é essa historinha de um arco-íris em cima da cabeça dos outros, não. O que é isso? É a areola de anjo. Vocês têm que lembrar que vocês são espírito, e espírito é uma energia. Então, para o espírito, ele é mais extremamente familiarizado com a energia. Então, você pressente, meu filho, uma pessoa que fala assim, a pessoa está carregada. Você sente, tem pessoa que chega perto de você, meu filho, você começa... Mas não é que a pessoa está carregada, meu filho, a energia ela está em desconexão, ela está desequilibrada, entendeu? Está desaureada. A energia está... Nós temos que lembrar dos pontos vitais, os chakras, disso a gente tem que cuidar. Isso tem que cuidar, meus filhos. E vocês têm que lembrar que vocês estão num processo transitório. Aí vai entrar lá de novo na pergunta dele.
Até de 93 para cá, quando foi começado pelo plano espiritual a ser retirado o tal do karma, que tem uma mineira aí, o karma é desculpa de caipira, karma, né? Que foi mudando a lei, não é que foi mudando a lei, é porque foi sendo revelado a verdade para vocês. A crença colocou ação e reação. Então é como um consolo, olha, o camarada me fez as coisas, mas tudo bem, porque vai voltar para ele. E se não voltar, você se lascou sozinho. Então, a espiritualidade da nova era tem a obrigação de vir contar para vocês que isso é loucura. Agora é assim, se você desejar mal para alguém, meu filho, você preparou o veneno, você vai ser o primeiro a provar. Mas é uma maneira que a espiritualidade tem de falar para você, você não tem necessidade de fazer mal para ninguém, para que você vai fazer? Se você não quer para você, para que para o outro? Porque essa coisa de ação e reação é assim uma proibição, mas você tem uma permissão para fazer mal para os outros. Você não deveria ter permissão, não, meu filho. Você deveria ter consciência que não se deve fazer mal para os outros, porque é tão ruim quando você recebe o mal. Mas o mal existe porque existe a comparação. Então a pessoa às vezes se sente inferior, ou às vezes se sente ofendida. Seja a porta que eu ensino, meu filho. Não, chegou aquela coisa, aquela ofensa, você não está lá, a porta está aberta, passou, não fica. Quando você está com a porta fechada, qualquer coisa te ofende, fica aqui, fica mágoa, fica isso, larga a mão disso. Ah, mas eu não gosto de ouvir seu Pena, porque seu Pena desconstrói tudo aquilo que eu aprendi. Mas é essa a minha ideia, bagunçar com a sua vida. Verdade, porque você vem a vida inteira aprendendo, chega de aprender, vamos praticar, vamos exercitar, vamos fazer as coisas acontecer. Essa historinha, meus filhos, de quando alguém vender a áurea sua, tá? Fala, áurea com coeço é uma lei que libertou os escravos do Brasil. Lei áurea. Só. Quero avisar que nós estamos extremamente desprotegidos nesse momento, porque o guardião abandonou o posto dele e foi ao banheiro. Não, deixa eu explicar para vocês. Eu entendi o que ele quer falar. Quando eu estava falando isso, eu estava fazendo menção a isso aqui. O diabo nada mais é do que um medo implantado nas pessoas. Olha, cuidado que tem um camarada aí que vai te ferrar a vida. Os escuros que eu estou falando para ele, você não tem que ter medo do diabo, ele não é real. Mas os escuros são essa falta de consciência que as pessoas têm. Você pode criar um exército de espíritos poderosos em você, porque você é co-criador da sua realidade. Quando você começa, meu filho, a deixar os pensamentos ruins, de destruição, de miséria, eles vão se potencializando, porque o universo é uma caixa de ressonância. Aquilo que um co-criador joga nele, ele devolve triplicado. Então, você pode muito bem criar um obsessor a partir de você mesmo, e aí é muito difícil você vencer ele, porque ele é você manifestado numa energia destrutiva a você. Não creio em Deus, mas graças a Deus você entendeu. Senão você fica perguntando. Por isso que a gente não consegue, às vezes, mostrar para certas pessoas essa situação. Eu me deparo, às vezes, com pessoas, né, que, a partir do momento que perceberam mudanças, e ao mesmo tempo querem buscar, né, essa possibilidade de mudar também, mas elas não conseguem chegar nesse ponto. Essa sua resposta ela vai ser respondida em duas etapas. Eu vou fazer agora, mas esse seu questionamento é uma das coisas que o guardião vai falar para vocês. Mas eu vou responder dessa outra forma. Existem pessoas, meu filho, que
percebem essa situação e não se acomodam a isso. E estão dispostas a pagar o preço que for para se libertar disso. Existem coisas, meu filho, que se você não acrescentar a você a vontade de fazer um investimento em você, esquece. A tua miséria demonstra exatamente qual é o caminho que você escolheu para viver. O que eu estou querendo dizer é assim, existem essas pessoas que relutam em não dar certos valores àquilo que ele não consegue fazer. E aí ele julga. Você vai lá tentar ajudar a pessoa, meu filho, vai lá falar para ele, olha, você precisa, eu acredito que o seu... Olha, não adianta você falar para mim, eu sei o que eu estou sentindo. E é verdade, a pessoa sabe exatamente o que é que ela está sentindo. E ela está feliz com isso. Porque a infelicidade dela está invertida numa falsa modéstia. O universo te dá gratuitamente todas as coisas. Não é assim que vocês pensam? Não é verdade. A vida custa caro. Pode acreditar no que eu estou falando. Não pensa você que a respiração sua é gratuita, não. Há 1 milhão de árvores trabalhando arduamente para poder produzir esse oxigênio para vocês. Está havendo um custo no universo para que você exista. É por isso que eu digo que vocês têm que abandonar essa miséria de vocês e assumir a grandeza. Olha o universo trabalhando para vocês. Olha a natureza preparando as estações para poder manter vocês vivos. Tem pessoas, meus filhos, que veem a vida e chegam aqui e negam-se a vida. Eles não deixam a vida entrar, não deixam a vida fluir. E quando você vai atrás dessas pessoas que estão acostumadas com o fundo do poço, um dia você será atraído para lá. E quando você assustar, vai ter parado de fluir e vai ter se envolvido tanto no problema alheio que miserável será o seu nome. Tem coisas que não tem o que fazer, meu filho. Tem coisas que é melhor você seguir em frente. Não adianta, meu filho, você falar com porta. Está fechado. Diga, meu filho. E como é que crianças nascem saudáveis e em pouco tempo elas adoecem? Tem um câncer, tem uma leucemia, tem um tumor. Quem é que traz isso desse ser? Esse ser, ele não passou a existir a partir do nascimento. Esse ser estava aqui dentro. Ninguém perguntou, durante o processo dessa gestação, o que foi que aconteceu num relacionamento de um casal, por exemplo. E se aquela mãe recebeu alguma ofensa, alguma coisa, alguma mágoa, ou se ela já carregava isso dentro, ela alimentou, ela nutriu aquele corpo novo que está indefeso ainda, não tem consciência disso. Aquela gestação pode não ter sido planejada. Aquela gestação, aquele ser pode ter ouvido o pai falar, você se engravidou para me prender. Aquele ser pode ter escutado um irmãozinho falar inocentemente, ó, eu não quero irmão. Olha quanta rejeição, quanta possibilidade. Vocês são poderosos, meu filho. Então aquele ser, ele vem com essa maldição hereditária e simplesmente opta em vou voltar no outro núcleo que é melhor. Porque enquanto a criança tem a inocência, ele é inocente para esse mundo, ele é extremamente inteligente para o mundo espiritual do qual ele saiu. Ele pode optar, não quero ficar. Pronto. Consegui te responder? Faça. É meio complicado para mim, assim, na hora que entender, ter esse entendimento a respeito de Deus. Você fala assim, não acredito
mas eu não estou conseguindo ter esse entendimento mesmo, né? Porque você lê muito livro e aí fala, a gente tem que louvar a Deus, Ele como único, né? Ele como único, mas a gente faz parte também, e eu não estou conseguindo, assim, elaborar um como certo, não sei se tem que ter algum, tem que sentir, mas é meio complicado para mim ter esse entendimento, então eu gostaria de ter, assim, não sei se você conseguiu entender a minha pergunta, na verdade. Graças a Deus, sim. Minha filha, a primeira coisa que você tem que desconstruir para você poder aceitar, eu não estou dizendo que Deus não existe, eu estou dizendo que não é dessa maneira, que Ele é muito maior do que isso, eu estou dando uma qualidade a Ele. A primeira coisa que você tem que entender e aceitar e trabalhar é a desconstrução do Criador. Existem coisas, meu filho, que não tem necessidade do ser humano estar preocupado, quem criou, deixou de criar, porque se você imaginar ele como um Deus criador, ele não pode ter nascido no nada. Alguém criou ele, então ele não pode ser o seu Deus, tem um Deus maior. Então, a questão do que eu prego é você parar de olhar para a grandeza do Deus que você não vê e voltar a seu olhar por Deus que se manifesta aí sim através de você, da natureza, dos animais. Minha filha, a questão é que eu tento que vocês tirem essa figura principal que não tem necessidade nenhuma de louvor, a troco do quê? Imagina se você fosse ele e fizesse tudo isso aí. Que sentido teria um louvorzinho? Oh, glória, 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 glória. Se você tivesse criado esse universo, meu filho, você estaria extremamente realizado. Olha que obra bela que eu fiz. Você não ia querer agradecimento nenhum, porque você fez, porque você tinha poder e você exercitou isso. Essa história de louvar a Deus, meu filho, você louva a Deus quando você faz da sua vida uma vida plena e realizada. Deus sorri e sente-se louvado através dos seus fractais. O Deus que você quer, minha filha, o Deus que você imagina, é muito pouco para a grandeza do ser que você veio para ser. Se expanda, minha filha, assim, sem essa necessidade de viver agradecendo o tempo inteiro. Mas agradeça, minha filha, de uma outra maneira, fazendo com que as possibilidades e as bênçãos alcançadas sejam, minha filha, verdadeiramente duradouras e um degrau para que você cada vez mais possa olhar o mundo de uma maneira diferente, de um olhar, no pico do morro. Você está no pico porque você se esforçou para chegar até lá, mas nada te impede de ir lá no vale, porque lá também tem coisas novas. É o eterno subir e descer sem necessidade de reclamar ou agradecer. Flua. Entendeu? Toda vez que você... É obrigação, meu filho, esse negócio de ter que louvar a existência. Tem que louvar, né? Porque tudo é meio mais da criação que você falou aí. Você vê uma planta, por exemplo, eu vejo, eu gosto muito de orquídea, eu fico olhando e falo, nossa, que lindo, né? Estragou tudo. Né? Estragou tudo, meu filho. Contemple sem nomear. Quando você diz para a planta, é lindo, ela não sabe o que é isso. Ela não se reconhece através da palavra linda, ela se reconhece através daquilo que ela já é. Então, quando você olhar numa flor, meu filho, ao invés de você dizer que linda, contemple aquilo lá e diga, será que ela também está me vendo da mesma perspectiva? Será que eu também vou florir algum dia?
Será que eu vou ser capaz de enxergar a beleza das minhas verdadeiras flores e admirar também? Tudo na vida, meu filho, é um reflexo daquilo que você deseja. Então a beleza daquela flor está remetendo para você, o universo querer dizer para você, você também pode florir. Hã? Você também é linda. Exatamente. Olha o Raimundo, por exemplo. O Raimundo se renova. Cadê a menina que veio com ele? Conta a história para os seus irmãos do homem que você estava esperando lá. Eu? É. Escute essa bela história. Fica de pé para ele te odiar. E daí, esperando o Raimundo. E ele me mandou uma foto, duas. Uma branquinho e a outra mais ou menos, barbudo. Passa aquele carro uma vez, passa duas, né, Raimundo? Vocês duas é porque Você já estava para chamar a polícia, né? E eu esperando o Raimundo. Daqui a pouco ele disse, já estou chegando. E eu chegando, eu levou o tempinho, né? 24 minutos. Daqui a pouco ele para o carro. Eu olhei, ele estava naquele look. Preto com ruivo, barbudo, a barba ruiva. Eu digo, epa, acho que troquei de homem. Você estava Aí esperando. ele queria chegar aqui no curso mais novo, mais bonito, que já é. Ó, ganhou elogio, hein? Te elogiei, Pois é, a Orquídea falou para ela também a mesma coisa, é um reflexo. Você é linda. Ela viu, por assim dizer, ela se viu na Orquídea. A beleza está dentro dela. Olha, vocês são um casal, meus filhos. Vocês dois, eu estou falando com a mineira e com o mineiro. Ó, vocês são um casal que o universo, aprovou. E a prova maior disso é que eu conversei com você, eu fui o primeiro a conversar com você, e existe o mestre Alexandre está aqui, os médios sabem o que eu vou falar. Quando um guardião chegar e olhar para você e falar que gostou de você, meu filho, você acertou a loteria do universo. Você nunca mais vai se sentir sozinho e nunca mais vai ter o impossível para você. Quando um guardião olhar para você e falar, eu gostei de você, já era. Então o casal Entendeu? E eu acho que ele disse isso a vocês, ao casal, porque ele que pediu para falar com o seu esposo. Justamente por causa dessa sua incerteza, minha filha. Justamente por causa da sua incerteza. Esse Deus teu está muito longe. O guardião está a 1.200 quilômetros de você, está mais perto do que o céu. Mas eu estou voltando a falar disso. Você precisa urgentemente, minha filha, voltar a acreditar em você. Você precisa urgentemente, minha filha, fazer uma intromissão para dentro e movimentar, minha filha, o seu interior para que as coisas na sua empresa fluam novamente, porque a vida da empresa é você. Se você, que é a vida daquilo lá, está com desconfiança, está cansada, a empresa também vai estar no mesmo patamar, porque tudo é energia. Só uma pergunta, não sei se pegando ali, baseado na pergunta um pouco do Maurício, o que acontece? Nós estamos aqui, não sei se é o pensamento de todos, também não posso julgar, mas o meu, eu vou sair daqui criando tudo, eu sou criadora, tudo posso. Né? Sou co-criadora, tudo posso. Né? Mas a pergunta que ele fez anteriormente, o senhor, existem coisas assim, eu quero, posso, eu consigo. O universo, todas essas mudanças estão ocorrendo. Eu estou tirando por mim. Para mim estar aqui, eu tive que abrir mão de muitas coisas. Mas muitas coisas que eu acho que já são coisas velhas. Eu preciso partir para o novo. Mas nessa cocriação futura, né, que a gente costuma chamar aqui de preocupação, eu preciso de um equilíbrio. Eu não vou sair, nossa, divino, maravilhoso, passei uma jornada lá, estou flutuando aí. Eu tenho que ter um equilíbrio. E o equilíbrio seria aí, o estudo de seu Mamará, a expansão da luz,
Porque todos nós que estamos aqui temos a nossa luzinha, senão nós não estaríamos aqui. Nós não viemos por livre e espontânea vontade, nós viemos através de um chamado. Quais foram as 3 frases que você me falou? Quero. Quero, eu posso, eu consigo. Tá. Aí já começa o engano. Quero. Posso, eu consigo. Não há necessidade nenhuma de ir para o terceiro plano de conseguir. O conseguir já é a dúvida. Se eu quero e posso, acabou. Não tem necessidade. A questão de vocês, que vocês não conseguem ir além, porque vocês colocam etapas longas, pequena, média e longa. Não há necessidade disso. A questão é que você disse, mas a gente tem que ter um equilíbrio. Equilíbrio, minha filha, equilíbrio é uma gangorra. Equilíbrio é uma corda bamba. Você está sempre com medo de exagerar para cá, exagerar para lá. A coisa é diferente. O que a gente quer que vocês aprendam é a espontaneidade. Vá, sem medo de errar. Se aquilo que você tentou não deu certo, você não fracassou, mas você aprendeu. Você aprendeu com aquilo lá. E uma vez que aprendeu, não tem necessidade de repetir a lição. Eu aprendi, não vou voltar por esse caminho, vou fazer diferente. E a questão de eu estudar o Maha é uma ordem, é uma corrente espiritual que está nascendo e não vai morrer. E a única doutrina nossa é essa: nós vamos viver a cada instante uma novidade. E não vamos ter nenhum problema com contradição. Porque o dia que só for certeza, a vida se torna chata. A gente vai acertar no momento em que a verdade nos acompanhar. A gente vai errar no momento que necessário errar seria. Para que a gente possa ter aí não a comparação, mas a espontaneidade de fazer tudo despretensiosamente, sem mandamento, sem regra, sem um medo de ser julgado, sem um medo de viver condenado. Eu não tenho a ideia nenhuma de ir para paraíso nenhum, porque se eu me ligar no paraíso, imediatamente minha mente vai me levar para o outro hemisfério, que é o inferno. Se eu não estou no paraíso, aonde você está? Você se sente já no paraíso? Não, porque assim, eu tive... Então, se você não se sente no paraíso, dentro dessa crença de vocês, quem não está no paraíso, só há uma possibilidade. Está no inferno. Mas não existe na minha cabeça a concepção de inferno e de céu e inferno. Eu vim ao mundo aqui para me viver, eu não vim ao mundo para vencer. Aí às vezes eu entro assim, nessas competições e falo assim, que vida miserável, miserável, em que sentido? Eu vou falar realmente em relação a mim, tenho condição financeira, tá? Até o momento, até o momento eu tenho condição de saúde. Então, quando eu falo assim, eu quero, eu posso, eu consigo, porque eu quero viver, eu não vim aqui para vencer. É que a miséria foi ligada à riqueza, ao contraponto da riqueza. Ou você é rico, ou você não. A miséria que eu estou dizendo, meu filho, minha filha, é uma outra miséria. É uma mísera condição. É você continuar aceitando as coisas da maneira que se colocam, sendo que você tem talento e potencial para fazer diferente. Por que é que você pode aceitar, meu filho, viver dessa maneira só por comodismo? Só para você dizer, não, eu estou contente com o que eu tenho? Se a vida te trouxe aqui para você ter muito mais. Mas o problema é que quando o mestre fala em ter, parece que aquela máquina registradora faz trim, é dinheiro. Não é sobre dinheiro que eu estou falando, e também não sou contra dinheiro, não. Eu sou contra a maneira que as pessoas veem a essa energia. O dinheiro não é mal em hipótese nenhuma, meu filho. Se não fosse o dinheiro, o que seria das pessoas?
As pessoas têm que entender que coisas materiais têm valor material e precisa ser materializado. Então, por isso existe a moeda. As coisas espirituais, elas não podem ser materializadas, elas têm que ser sentidas. E eu quero que vocês sintam a grandeza que há em vocês, é isso que eu venho falando. E para você conseguir sentir essa grandeza, você precisa tirar esses preconceitos religiosos de que você está sendo observado, de que você vai ser condenado, de que você só ganha as coisas porque você tem merecimento. Esquece essa história de merecimento. Aí a vida não tem sentido, é uma marionete, alguém lá em cima decide por você. E que livre-arbítrio é esse? Você tem direito de escolher, mas não é tudo não. Você escolhe o que você quer. Eu te dou o que eu desejo e mando para você o que eu achar que é bom ou ruim. Ouviu? Vamos terminar porque o meu guardião vai sair de lá de novo.